Olá, meu amigo, minha amiga. Tudo bem com você? É muito bom ter a sua companhia aqui no programa Teólogos. Neste programa, nós estudamos a Palavra de Deus com tempo, com calma e com profundidade. Queremos conhecer a Escritura, mas, acima de tudo, queremos aprender a fazer cada vez melhor a vontade do Pai Celestial. Você tem interesse em aprofundar seu conhecimento sobre temas bíblicos? Tem uma dica importante. Entre no site biblia.com.br. Aí você vai ter diversos temas, você tem a opção de pedir materiais. biblia.com.br. Você também pode acompanhar os nossos programas, as informações, curiosidades, os nossos convidados, nas redes que aparecem aí na sua tela. No livro de Marcos, capítulo 10, versículo 52, está escrito, falando de Bartimeu. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. O que nós temos aqui é o autêntico discipulado. Mas afinal de contas, o que é discipulado e como nós temos que seguir Jesus Cristo? Esse é o nosso tema de hoje, à luz do Evangelho de Marcos. Está começando o programa Teólogos. No programa de hoje, o nosso tema é Discipulado e Seguimento de Jesus. Vamos estudar este tema à luz do Evangelho de Marcos. Para isto, temos aqui dois convidados especiais vindo diretamente do UNASP Campus Engenheiro Coelho. São os pastores Oséias Moura. Pastor Moura, muito obrigado por você estar aqui conosco nesta oportunidade. Eu agradeço a oportunidade. Além do pastor Moura, nós temos a presença do pastor Reinaldo Siqueira. Pastor Siqueira, obrigado e seja bem-vindo mais uma vez ao programa Teólogos. Prazer é meu novamente estar aqui com vocês. Você conhece alguma coisa sobre o UNASP Engenheiro Coelho? É uma instituição de ensino superior com diversas ofertas de cursos. Ali vamos fazer o seguinte, acompanhe este pequeno vídeo e você vai ter uma ideia do que estamos falando. Conforme os princípios da filosofia adventista de educação, a escola ideal é um ambiente tranquilo, saudável e ecológico, longe da poluição visual, sonora e ambiental dos grandes centros urbanos. É por isso que o UNASP Campus Engenheiro Coelho está localizado em um município com pouco mais de 15 mil habitantes, rodeado de verde e tranquilidade. Ao todo, temos quase 1.000 funcionários, um terço deles só na área do ensino. E 6.000 alunos, sendo que 1.500 deles moram na própria instituição. Temos aqui cursos de graduação, especialização e mestrado em educação. Além disso, o corpo docente é dos mais qualificados, composto em sua maioria por mestres e doutores que trabalham em período integral. No ambiente como esse, as pesquisas dos programas se beneficiam pelas condições de concentração, infraestrutura e apoio acadêmico. Muito bem, isso que você viu é o Campus Engenheiro Coelho do UNASP. Anotou o endereço eletrônico? unasp-ec.edu.br. É nesse lugar que os nossos convidados trabalham já há muito tempo. Pastor Reinaldo, quanto tempo você está? Você já tem 2 períodos, né? Estive no UNASP do ano 96 até o final de 2011. Depois fui convidado a trabalhar em outro local, aqui no Brasil, em Brasília, não é? Para servir a igreja ali, os escritórios da igreja. E daí me convidaram para voltar no início do ano de 2016. Estamos lá agora já há 2 anos, né? Passa um bom tempo. O pastor Siqueira, você é casado? Como é que é o nome da sua esposa? Minha esposa se chama Débora, né? Nós temos 2 filhos, mais 2 rapazes, o mais velho Mateus, que estuda e mora agora em Barcelona, na Espanha. Ele está fazendo seu doutorado, e o mais novo, chama João André, está terminando sua carreira ali de administração, ali no UNASP mesmo. Que interessante, que bom. Pastor Zé, você está há quanto tempo no
no NASP. Você já trabalhou em outros lugares também, né? Já. Eu estou há 12 anos. 12 anos. 4 anos, de 99 a 2002. Uhum. E depois eu saí, fui ser diretor do nosso seminário na Bahia. Uhum. Depois voltei, fui redator na Casa Publicadora um tempo. E bateu a vontade de voltar para o NASP de novo. Estou lá desde 2010 até agora. Então, 8 anos com mais 4, 12 bons anos. Muito bem. Você também é casado, né? Sim, tem 2 filhas e um neto. E as filhas, uma deu para engenharia mecatrônica e Essa área a dela, outra trabalha. deu para a área de saúde. Muito Então bem. ela fez enfermagem e agora está terminando odontologia. Interessante. Então, 2 filhos. 2 filhas. Duas No filhas, final dá tudo certo. Muito bom. Muito obrigado ao NASP Campus Engenheiro Coelho, na pessoa do diretor de campus, pastor Paulo Martini, por permitir a vinda dos 2 colegas professores, e também ao reitor do NASP, pastor Martin Kuhn. Obrigado por contribuírem com o conhecimento da palavra de Deus. Pastor Oséias, esse tema, o Evangelho de Marcos, foi objeto da sua dissertação de mestrado, né? Sim, na PUC do Do Rio que de você Janeiro. tratou especificamente na dissertação? De como Marcos coloca um discípulo. Qual é o discípulo modelo em Marcos? Interessante. Né? Essa história do cego Bartimeu, ela aparece também em Mateus, aparece em Lucas, mas Marcos dá assim as características do que é ser um verdadeiro discípulo. Legal, nós vamos tratar desse tema daqui a pouquinho. Mas antes, então, outra curiosidade, antes de Marcos. Nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. Por que 4 evangelhos e não só um? Eles não contam a mesma história? Bem, algumas razões, né? Cada autor do Evangelho, ele tinha uma perspectiva de Jesus, realçou uma característica de Jesus. Né? Marcos que parece que foi o primeiro a ser escrito, porque as histórias de Marcos aparecem também em Mateus e Lucas ampliadas. Quando você tem uma história de algo e tem a mesma história mais ampliada, com mais detalhes, aquela história mais curta tem mais chance de ser a primeira. Sim. E os outros tiveram mais tempo, não é? Entrevistaram mais gente, coletaram mais informações e ampliaram. Sim. Então você tem 3 evangelhos chamados sinóticos, porque tem mais ou menos a mesma ótica, as mesmas histórias, com algum detalhe a mais, a menos, não? Então eles mostram retratos de Jesus. Marcos tinha a ideia de escreveu para romanos, e então os romanos eram pessoas de ação, estava guerreando uma cidade, fazendo uma ponte, fazendo uma estrada, um aqueduto, né? Então, o Evangelho de Marcos tem a cara de um romano. Do seu público-alvo. Público-alvo. Então, ele vai mostrar Jesus como servo. Porque ele está sempre trabalhando, parece que ele nunca dorme, nunca come, nunca para, sempre trabalhando, como eram os romanos. Já Mateus, escrevendo para judeus, ele tem a preocupação de mostrar que Jesus é o Messias. É o cumprimento da promessa a Abraão, semente de Abraão. Então, o foco dele são os judeus. Já o Evangelho de Lucas. Lucas parece que era gentil, de Antioquia, Síria. Ele, então, tem a perspectiva de Jesus como aquele que salva todo mundo que quer ser salvo. E ele tem histórias que confirmam isso, A justamente, né? universalidade da salvação, não é? Enquanto Mateus fica mais voltado para o judeu, Marcos para o romano, Lucas põe gente tendo chance de salvação. Então, aí, onde em Lucas aparecem mais mulheres, publicanos, pecadores. Então, cada um priorizou colocar Jesus com uma característica. E João, como estava trabalhando e tendo problemas com o gnosticismo, no fim do primeiro século, ele escreve na perspectiva de Jesus é Deus. E já entra de cabeça no capítulo 1. Logo no primeiro verso, né? O princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Sem mais preâmbulos, ele então foca a divindade de Jesus. Interessante. O meu amigo, minha amiga, você que nos acompanha, vale a pena você tomar nota disso. Sabe aquele caderno que você tem utilizado? Mateus, o Jesus Messias. O Rei Messias. Marcos, o Jesus servo. Servo. O homem de ação. O homem de ação. Lucas, o Jesus salvador de toda a humanidade. E João, o Jesus que é divino. Tudo isso faz toda a diferença na hora de abordar o texto, né? Agora, pastor Reinaldo, não é só isso não, tem algumas outras razões, ou pelo menos mais uma importante, que vem do mundo judaico, né? Temos que lembrar que o contexto que surgiu
os evangelhos é o meio judaico. Não é? Isso. E no meio judaico existe uma questão legal. Para todo testemunho ter validade, ser crível, precisa de mais de uma testemunha. A lei de Moisés dizia que pelo menos em 2 ou 3 testemunhas para estabelecer qualquer caso. Então aqui nós temos pelo menos aí 4 testemunhas que dão aspectos diferentes de Jesus, mas a mesma história, diferentes ângulos, testemunhando que ele realmente era o Messias, o Salvador. E aí esse testemunho tem peso legal de realidade. Eles estão testemunhando uma realidade, não uma invenção. Né? Esse é o peso legal no meio judaico. Quando 3 pessoas, pelo menos, 2 ou 3, falam do mesmo assunto, quer dizer que aquilo é real. Incrível. E aí os evangelhos sinóticos e o de João dão testemunho que Jesus foi um ser humano real e ele foi o Salvador. Muito bem. Ou seja, não apenas 3, mas 4 testemunhas, 4. né? Pastor Oséias, você enfatizou o Jesus em ação, o Jesus servo. Haveria uma outra diferença básica entre Marcos e os demais livros, ou essa é a ênfase fundamental, essa é a diferença fundamental? Basicamente, Marcos, primeiro ele não foi do grupo dos 12. Então quem foi ele? Interessante, né? Ele tem um verso, 2 versos no livro dele, fala que um jovem, quase que nu ou seminu, viu o cortejo de Jesus passando e se levantou da cama e foi ver e tal, e pegaram-no e tiraram o lençol. Não sei, alguns acham que ele está falando dele, né? Marcos, ele começou mal o ministério dele, porque ele, numa campanha evangelística, foi com Paulo e o primo dele, Barnabé, e na hora do aperto lá, da perseguição, ele fugiu. Parece que a mãe dele tinha uma boa casa em Jerusalém, porque acredita-se que a última ceia de Jesus foi na casa de Maria, mãe de Marcos. Ele se chamava João também, o nome hebraico dele, João Marcos. E ele começou o trabalho com pessoas boas, Paulo e primo Barnabé. Mas ao fugir, Paulo então colocou no caderno assim, esse aqui nunca mais. E numa segunda viagem missionária lá, ele não quis dar chance a Marcos, Barnabé insistiu, e finalmente Paulo escolheu Silas. E o demônio que queria atrapalhar a obra acabou ajudando, porque em vez de Paulo e Barnabé, uma dupla, formaram-se 2. Né? Então, quer dizer que Barnabé foi quem bancou Marcos. E Paulo e Silas. E mais tarde, Paulo, antes de morrer, fala que para Timóteo, traz-me a Marcos, porque ele é útil para o ministério. Então, Papias, um dos padres da igreja do primeiro século, ele acho que avança até um pouco o início do segundo século, ele fala que Marcos escreveu o que se lembrava das pregações de Pedro. Então, digamos assim, é o primeiro evangelho e que serviu depois de base para os demais. Então, o que diferencia Marcos dos demais é assim, as histórias mais curtas, sem muitos detalhes. Ele não é um evangelho assim muito burilado, assim com muitas metáforas, com uma linguagem erudita assim. Escreveu o básico para a pessoa entender. E os demais tiveram tempo de olhar em Marcos e ampliar as histórias. Interessante. Agora, só continuando com a tua perspectiva, já que você trabalhou esse tema na sua dissertação, como é que o Evangelho de Marcos apresenta o verdadeiro discípulo? Ele vai citar, como os demais citam também, recaídas dos discípulos. Pedro fala, Senhor, nós largamos tudo, o que vai ser de nós? Senhor, nós deixamos a nossa casa, tal. Jesus tem que dizer, olha, calma, né? Vocês que deixaram tudo, vocês vão receber 100 vezes mais nessa vida, no final da vida eterna. A gente tem que acalmá-los um pouco, porque eles eram muito imediatistas, pensavam no Messias terreno, né? Mas Marcos, a perspectiva de um verdadeiro discípulo é retratada na cura de Bartimeu, no capítulo 10, versos 46 em diante. Né? Em diante. Está aí um discípulo modelo. Aqui tem a história de Bartimeu. Os demais evangelhos falam de 2 cegos que Jesus curou em Jericó. Marcos fala de um cego. Esses evangelhos não se contradizem, apenas a perspectiva de cada um. Exatamente. A ênfase de Mateus, como ele mexia com números, a ênfase está em quantos cegos Jesus curou em Jericó? 2. Quantidade, né? A ênfase aqui de Marcos é mostrar um verdadeiro discípulo. Ele vai priorizar, focar em Bartimeu. O fato de focar não significa que não tenha o outro. Os 2, não.
mas quem gritou, quem pediu foi Bartimeu. Sim. E a gente nem sabe o nome dele verdadeiro, porque Bartimeu significa filho de Timeu, Filho de Timeu. né, em aramaico. Mas está aqui, ele era cego, mendigo, não restava muita coisa aos cegos a não ser mendigar, Sim. naquele tempo, não é? Estava sentado à beira do caminho e ouviu que Jesus Nazareno estava vindo. E ele então reconhece em Jesus o filho de Davi. Agora, por que você usou a expressão de que Bartimeu seria o discípulo modelo? Ah, ok. Então, ao final aqui da minha fala, eu vou fechar com isso. Então, Bartimeu, ele crê que Jesus é o filho de Davi, é o Messias. Ele tem mais fé do que muita gente que enxergava. Sim. Não é? Porque tinha as escrituras, mas ele crê. Provavelmente ele já tivesse ouvido de alguma cura que Jesus teria feito. O filho de Davi, na literatura veterotestamentária, teria poderes de abrir os olhos do cego, especialmente Isaías, não? Sim. Curar paralíticos. Então ele identifica Jesus de Nazaré como o filho de Davi prometido pelos profetas. E então ele reconhece Jesus, filho de Davi, coisas que nem os fariseus e outros reconheciam. Então ele clama, tem compaixão de mim, é repreendido, mas não se desanima. Uma característica de um verdadeiro discípulo, aquele que não se deixa intimidar firme, né? com os problemas. Né? E ele gritava mais ainda, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então aqui uma primeira característica, a pessoa que não se dobra perante os problemas, né? Mantém a fé firme. Reconhece Jesus como o filho de Davi, o Messias. Depois ele tem fé para ser curado. Então eles falam para eles assim, olha, cala a boca, cego, né? Repreendiam, mas ele gritava mais. Então Jesus parou, mandou chamá-lo, disse, tem bom ânimo, levanta-te e ele te chama. Interessante, a mesma multidão que mandou calar, Mandou chamar. Então a gente tem que ter um pé atrás com a multidão, que hora ela pode te levar para o caminho bom, outra, não é? Bem lembrado. Então, tem bom ânimo, ele te chama. E ele lança de si a capa, parece que era a única coisa que ele ainda tinha para dormir em cima, para se aquecer, isso. algo que atrapalhava os movimentos. Ele vai ter com Jesus num salto, Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? Aparentemente, que pergunta, né? Jesus não sabia, ele era né? cego, né? Mas geralmente nas curas de Jesus, Jesus queria a participação da pessoa que seria curada. Claro. O que você quer, não? Para a pessoa expressar o seu desejo. Pastor José, essa conversa está interessante, mas o nosso bloco terminou. Ok. E eu queria que você deixasse essa parte final para que tenhamos um tempo de raciocínio maior. Ok. Nós estamos vendo que Marcos é um livro especial, faz parte dos 4 evangelhos. Marcos enfatiza o Jesus em ação, o Jesus servo. No próximo bloco vamos estudar um pouco melhor as características do verdadeiro discípulo e aprofundar essa percepção aqui nesse texto de Marcos capítulo 10, da cura do cego de Jericó. Voltamos num instante. No programa de hoje estamos tratando do tema discipulado e seguimento de Jesus. Pastor José, você estava falando do discípulo modelo, Bartimeu, mas você parou justamente no versículo 51. Essa pergunta aparentemente estranha de Jesus. O que queres que eu te faça? Ele era cego, né? Geralmente quando Jesus ia fazer um milagre, ele não fazia assim, desconectado da pessoa que seria alvo do milagre. Aham. Então ele perguntava, mas é uma pergunta retórica, né? Porque ele sabia, mas ele quer o envolvimento da pessoa que vai ser curada. Isso. O que queres que eu te faça, né? E então o Bartimeu responde que eu torne a ver. Parece que ele não nasceu cego. Por algum motivo, ele se tornou cego, não? Então Jesus lhe disse, vai, tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Aqui está um discípulo modelo. Ele não pergunta assim, Senhor, o que eu vou ganhar seguindo o Senhor? Senhor, para onde o Senhor vai? Jesus ia para a morte. É a última viagem de Jesus para Jerusalém. Saiu de Jericó, nunca mais voltaria, morreria em Jerusalém. Enquanto que Pedro e os demais diziam assim, o que vamos ganhar, Senhor? Nós deixamos tudo. Bartimeu não faz essa pergunta. Aqui tem as características do discípulo modelo. Ele não se intimida com os problemas, repreendido, ele grita mais. Ele crê que Jesus é o filho de Davi, é o filho de Deus, é o Messias. Tem fé para ser curado, é curado e segue Jesus estrada fora. A última imagem que Pedro guardou de Bartimeu foi seguindo Jesus na comitiva que levaria Jesus à morte. Agora, o que leva alguém a demonstrar tamanho compromisso
entrega igual a Bartimeu. Não pergunta, ele simplesmente segue. É a fé incondicional, é a emuná. A É emuná o do Abacuque Antigo fala. Testamento. Não é só meramente crer que você é, mas crer e se entregar a essa pessoa, irrestritamente. Não é? Então, aqui está um discípulo padrão e modelo em Marcos. Pastor Reinaldo, você conhece a cultura judaica? Estamos falando aqui de um discípulo, mas é comum no Antigo Testamento, no mundo judaico, haverem mulheres como discípulas? Vamos lembrar que a figura do discípulo, não é uma figura bem assim típica do Novo Testamento. No Antigo Testamento tem, é o discípulo dos profetas. Isso. Mas lá isso é uma tradução da expressão filho dos profetas. Ok. Não é? A palavra discípulo, que aparece bastante no Novo Testamento, é ligado com algumas ideias. Uma delas é o verbo seguir. Isso. Ele seguia, ir atrás. Outra era sentar-se aos pés, para poder aprender. Não é? Então, se assentou aos pés. Não é? Então, alguém que aprendia de um mestre, que o seguia e tentava imitar o mestre. Sim. Não é? Se tornar como o mestre. Não é? E o Novo Testamento, no caso, ele apresenta que algumas mulheres seguiam a Cristo. Isso, sobretudo, no Evangelho de Lucas aparece bastante isso. Não é? Mulheres usam o mesmo verbo, seguiam a Cristo. Também aparece a história de Maria, não é? De Betânia ali, Sentada aos irmã pés. de Lázaro, irmã de De Marta? Marta, que ela se assentou aos pés para aprender. E Jesus diz, essa é a boa parte, não será tirada. Isso era assim, um pouco incomum. Né? No judaísmo da época, até no século II, há imagens de mulheres participando na vida religiosa do mundo judaico, mais que as mulheres gregas faziam. Sabe? Há algumas ideias assim de que as mulheres judias tinham possibilidade de aprender a ler, para poder ler a Bíblia, de se relacionar. Elas tinham realmente maior envolvimento com a religião que havia mulheres em outras culturas. Mas ainda assim, era às vezes uma participação muito limitada. Quando o Evangelho apresenta essas figuras femininas que seguiam a Cristo, que podiam se assentar aos pés de Cristo, elas mostram que Jesus queria ter também não somente discípulos, mas também discípulas que pudessem segui-lo e aprender dele e serem suas representantes também no mundo. Né? Bom, isso mostra também o trato amoroso que Jesus tinha com todas as pessoas, né? Com todas as pessoas. Né? O cego aqui era vamos dizer assim, Proscrito? alguém pobre, ele estava na rua mendigando. Exatamente. Isso. Quer dizer, Jesus não desprezou essa pessoa. Não é? E como Jesus não desprezou ninguém, e entre eles as mulheres. Não é? Lembrar que Maria, ela é a primeira a encontrar o Jesus ressuscitado. Correto. E é a primeira que recebe a comissão de ir anunciar a ressurreição, algo que ele vai dar aos apóstolos posteriormente. Quer dizer, Jesus inclui todos. Todos são bem-vindos. Muito bem lembrado, muito bem colocado. Pastor Oséias, e Marcos? Era um discípulo ou era um apóstolo? Há alguma diferença? A palavra discípulo, ela tem a ideia geral de que alguém que aprende com o mestre e imita o mestre, como o professor Reinaldo falou. Apóstolo tem uma ideia de enviado. Então, aqueles 12, tecnicamente falando, Eram são os os apóstolos. Receberam chamado diretamente de Cristo. Sim. Paulo também se considerava apóstolo, porque ele ouviu no caminho de Damasco o chamado da boca de Cristo. Mas, tecnicamente, apóstolos são os 12, que foram chamados diretamente por Jesus para serem suas testemunhas. E discípulo é um termo mais geral, toda pessoa que segue Jesus é um discípulo. Então, digamos que todo apóstolo é um discípulo, mas nem todo discípulo é um apóstolo. Agora, Só um detalhe, quando a comissão de Cristo, que aparece nos evangelhos, né, a comissão que ele dá aos seus discípulos, entre eles os apóstolos, né, é de ir por todo mundo e fazer discípulos. Quer dizer, a ideia de todos temos de ser discípulos de Cristo. Claro. Homens e mulheres, velhos e crianças, não é? Jovens, todos são chamados a serem discípulos de Cristo, aprender dele e segui-lo, não é? E todos somos desafiados a buscar os discípulos, E né? buscar novos discípulos aí, Fazer discípulos. Agora, falando dos apóstolos, dos 12, eles, como seguidores de Cristo, tinham uma imagem de um Messias guerreiro, libertador do jugo romano. Por que eles preferiram
crer nisso do que na imagem do servo que Marcos enfatiza tão bem? Eu creio que existe algo assim que talvez nós cristãos hoje, quando nós estamos lendo o Novo Testamento, para nós é muito fácil ver o Cristo servo, sofredor. Não é? Mas lembra que o Novo Testamento não existia na época. Claro. E os judeus estavam mais acostumados, porque a profecia, aí nós voltamos a um tema que nós trabalhamos aqui também sobre as profecias. Isso. A profecia, quando você vai estudar as profecias messiânicas, a maior parte das profecias messiânicas misturam as duas dimensões. As realidades da primeira vinda de Jesus, que é o servo sofredor, com as realidades da segunda vinda de Jesus, que é o rei conquistador, guerreiro, vitorioso. As duas aparecem no mesmo, né? Então, Isaías 11 vai falar sobre o rebento que vai nascer na casa de Jessé, e ele vai fazer o quê? Ele vai reinar, vai haver paz. Né? Aí, mais adiante, ele vai falar lá que ele é o servo sofredor, mas ao mesmo tempo, ele vai falar de que ele é o rei vitorioso. Né? E assim aparece na maior parte das profecias. Sim. É curioso ver que aí entra, aquilo que nós discutimos antes, como que a profecia apocalíptica ajuda a ter compreensão da realidade. Porque é só em Daniel, claramente, que as duas vindas, porque para os judeus, lendo as profecias, era tudo uma vinda só. Era uma vinda só. Mas aí, na profecia de Daniel, ajuda a discutir, olha, vai haver uma vinda do Messias, Em que o Messias será dentro morto. de 70 semanas, e ele será morto. Mas ele vai confirmar a aliança, ele vai trazer confirmação das profecias, perdão para os pecados, etc. A função dele é salvação, questão de pecados e confirmar a aliança. Mas ele não vai estar mais. Ele vai embora. Ele não vai ficar aqui. Okay? Mas quando é que ele vai vir? Aí o próprio Daniel responde, no final dessa história, depois de todos esses reinos, vai vir o Filho do Homem, com a pedra representada no capítulo 2, com o Filho do Homem do capítulo 7, não é? Com o Miguel que se levanta no capítulo 12, e aí vai estabelecer o reino de Deus. Então, uma parte da história ele vem para resolver o problema do pecado, né? Confirmar a aliança, e no final da história vem para estabelecer o reino de Deus. Então, por isso que diz aqui, na época lá, quem lê entenda. Essa profecia apocalíptica ajudava a compreender o que ia acontecer e quando. Sim. Quando na profecia clássica tudo era colocado junto. E por isso tantas pessoas tinham dificuldade. E aí, sobre a opressão dos romanos, né? Você vai querer, você sabe como é que é, né? Você está ali numa situação difícil, você só lê a Bíblia e vê passagens que te ajudam a resolver a situação difícil, né? Então a pessoa, sem dúvida, caía nessa ênfase facilmente. Porque era algo que aliviaria o sofrimento que eles estavam tendo, né? Uma curiosidade, pastor Oséias. Nós já falamos um pouco sobre algumas características do discípulo, a diferença com o apóstolo. Curiosidade, esses apóstolos que seguiram Cristo, como é que eles se mantinham? Se eles tinham família, como é que cuidavam da família? Ficavam o tempo inteiro com o mestre? A gente deve essa informação a Lucas. Lucas 8, 1 em diante, fala que uma das fontes financeira de Jesus foram mulheres de alta posição. Sim. E vivas mulheres aqui, que elas ganhavam lá a mesada do marido. Tinha mulheres que eram esposa de oficiais de Herodes. Sim. Pegavam uma boa mesada, não? Provavelmente. Eles pegavam um pouco disso e bancava, dava para Jesus. E Judas era o tesoureiro. Só que ele lançava a mão também para ele, né? Mas mulheres de alta posição é uma fonte. Os evangelhos falam que os discípulos, Pedro, Tiago e João, eram sócios de uma companhia de pesca. Zebedeu, o pai de Tiago e João, seguiu com essa companhia de pesca, mesmo depois que os seus filhos seguiram Jesus. Ele devia ganhar um bom dinheiro com essa companhia de pesca. Então, basicamente, Jesus viveu de doações e da companhia de pesca do pai de Tiago e João. Talvez Jesus tivesse algum dinheiro, porque ele deve ter vendido a carpintaria dele, deixou, mas no dia a dia, a companhia de pesca de Zebedeu e apoio de mulheres ricas bancaram Jesus 3 anos e meio. Interessante. Pastor Reinaldo, estava pensando aqui que a igreja cristã e a igreja adventista também nos últimos anos tem enfatizado muito esse assunto do discipulado. Podemos tomar alguns princípios, como vemos nos evangelhos, ou em Marcos especificamente,
e dizer que eles funcionam para o processo discipulado nos tempos em que vivemos, porque há muita diferença. Nós vemos o Cristo, os 12 o seguiam, estavam com ele o tempo inteiro. Hoje não é possível fazer isso, né? Não é possível haver um mestre e os seus discípulos estarem com ele 24 horas. Mas era o que ocorria aqui no contexto bíblico. Como é que nós podemos aplicar alguns dos princípios que já vimos aqui ao processo discipulador da igreja hoje? Bom, eu acho que primeiro vem com a questão da ênfase, né? Eu acho assim, como igreja cristã, muitas vezes, a adventista e outras, nós colocamos o foco naquilo que é importante, mas não é o fundamental. Muitas vezes o pessoal coloca o foco só em ser batizado, como se fosse algo mágico que já abrisse a porta do reino dos céus. Olha, vamos batizar pessoas. Mas Jesus não deu ordem para as pessoas, diz, vão para o mundo e façam pessoas batizadas. Não. Ele diz, façam discípulos. Parte do discipulado é ser batizado. Mas ele diz, e ensinando-os a guardar tudo que eu vos ensinei. Quer dizer, mas batizar é um aspecto. Nós temos de seguir a Cristo, aprender dele e representá-lo neste mundo. Isso é ser um discípulo. Né? Discípulo é tudo isto, ser testemunha dele. Não é? Sim. E buscar outros discípulos também. E o cristão, então, acho que essa ênfase do discipulado, primeiramente, primeiro ponto muito positivo, é colocar a ênfase naquilo que é biblicamente ênfase. Não somos simplesmente para ser batizados, nós somos para ser discípulos do Mestre. Segui-lo, imitá-lo, não é? Representá-lo, trazer novos discípulos. E talvez no que nós não podemos, evidentemente, aqui, podemos aprender com estes quadros de discipulado aqui. Bom, primeiramente eu creio que cada um de nós que conhecemos a Cristo devemos segui-lo cada dia. Sim. Nós não somos para ser discípulos dos homens, mas ser discípulos de Cristo. Isso. Não é? Então ainda que seja impossível seguir um homem 24 horas por dia, é possível seguir a Cristo 24 horas por dia. Isso na vida humana não é? Nós podemos segui-lo. Mas do outro lado a gente pode aprender talvez no processo assim de como tratar as pessoas que estão conhecendo a Cristo, envolver-se mais com elas, criar, quer dizer, você discipular pessoas, quer dizer, você vai se envolver na vida delas, né? Ter mais contato que simplesmente transmissão de conhecimento bíblico, não é? Fazer com que essa pessoa conviva com você, criar essa intimidade e chamar, segue, vamos seguir a Cristo juntos. Não é? Então, esse envolvimento e participação da vida, isso pode ajudar as pessoas a se firmarem na fé do Senhor, a se comprometerem e também ensiná-las a como ser discípulas e discipuladoras. Né? Então, tudo isso envolve nisso, e eu acho que isso, sem dúvida, a gente encontra isso no Novo Testamento. Jesus é o exemplo maior, e nós devemos seguir sempre os bons exemplos de Cristo Jesus. Pastor Oséias, lendo esse versículo que você já mencionou, Marcos 10:52, e imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Lendo esse texto, poderíamos pensar que, obviamente, o discipulado não é um curso, um seminário, uma informação que se toma, mas um estilo de vida? Exatamente. Não é assim, no sábado eu vou à igreja e aí me achego a Cristo. Um discípulo é aquele que vai assim querer estar ao máximo ligado com o professor. Se pudesse 24 horas, não? O que mais ele almeja é aprender, o que mais almeja é estar junto. Aí vem a comunhão, né? Comunhão em todos os dias. O sábado, para nós, seria a culminância de um andar com Cristo. Seguir Jesus estrada fora seguir Jesus na escola, sendo um bom aluno, não colar na prova, ser honesto, cumpridor das tarefas. Porque às vezes a gente desconecta um pouco as coisas materiais da espiritualidade, né? Sim. Mas assim, um comerciante que é honesto, que faz negócios corretos, ele está seguindo Jesus estrada fora. É um professor que prepara uma boa aula, que põe o máximo o seu coração, sua cabeça, está seguindo Jesus estrada fora. Quando você alivia o sofrimento de alguém com uma palavra amiga, um sorriso, alguma ajuda, está seguindo Jesus estrada fora. Então, como você falou, é um estilo de vida. Não é só num dia específico, só num momento. É estar conectado com Cristo 24 horas. Pastor Reinaldo, às vezes pode haver a impressão de que o discipulado ou o discípulo
é algo para o iniciante. Ele está ali, está aprendendo, está no início, no beabá do cristianismo, um discípulo. Parece que o que nós estamos vendo aqui, que o discipulado é um processo ao longo da vida, não só para o iniciante, né? Sim, exatamente. Né? Acho que essa é outra concepção equivocada que a gente tinha. Não, isso é só para quem está começando. Eu agora já não sou mais discípulo, eu sou já alguém que domina. Não é? Mas quem de nós domina tudo na palavra Ninguém, de Deus? né? Quem de nós, vamos dizer assim, reflete a Cristo plenamente? Quem de nós... nós não temos. E é interessante ver que lá, quando continua o livro de Atos fala os discípulos, e eles já passaram por tudo, mesmo depois do Pentecostes, continuaram sendo chamados de discípulos. Muito né? bem. E, então, isso é um estilo de vida completo. Contínuo. Ao longo, E ao longo de toda a existência. A gente nunca se forma nessa... Agora, nunca eu nessa acho escola. extraordinário nisso, porque quando o pastor Osés estava mencionando, quando a pessoa vê este estudante que é um estudante íntegro, faz o seu melhor, o comerciante, a pessoa que trabalha, não é? A senhora, a mãe, a vizinha, e vê que ela é diferente, diz, mas por que você é diferente? E a pessoa descobre que ela é diferente porque ela é uma discípula de Cristo. muito bom. E aí diz, olha, que verdade maravilhosa. Né? Nós vamos continuar nesse tema no próximo bloco, enfatizando, falando um pouco sobre os 11 apóstolos, falando também um pouco sobre o destino, a forma como os discípulos, os apóstolos de Cristo acabaram morrendo, justamente por encarnarem em si a autenticidade do discipulado. Voltamos num instante. No programa de hoje estamos falando do tema discipulado e seguimento de Jesus. Estamos focando especificamente o livro de Marcos, que apresenta Jesus em ação, o Jesus servo. Pastor Oséias, se discipulado é um estilo de vida, se discipulado exige uma postura correta em todas as instâncias da vida, ao longo de toda uma existência, e se o discipulado de hoje não dá para ser feito nos moldes de Jesus, porque os discípulos na época acompanhavam o mestre, pensemos nesse amigo pastor de alguma igreja da denominação evangélica que está nos acompanhando. Como é que esse líder de igreja poderia fazer o processo discipulador se ele não consegue acompanhar as pessoas o tempo todo? Bem, ele, quem sabe, deveria procurar algumas pessoas que se identificam mais com ele. Okay. Porque, veja, Jesus ele veio para salvar todo mundo. Mas ele tinha um grupo de 12. E dos 12 tinha 3. Ele não podia andar com 500, não daria, né? Um tratamento diferenciado. E Jesus ensinou aí o modelo de discipular. Escolha algumas pessoas que se identificam mais com você. Como você falou dos 12, tinha 3 que se identificavam mais ainda. E dos 3 tinha um. Tinha um que estava mais próximo. Então, seja amigo dessas pessoas. Se interesse pelo dia a dia dessas pessoas. Se coloque à disposição delas para algum auxílio, alguma ajuda. E aí vai aparecer a chance de ajudá-las espiritualmente também. Mas especialmente o seu exemplo. Jesus fala assim, aprendam de mim, que sou manso e humilde. Né? Então, é esperado para um fazedor de discípulos que possam dizer como Paulo, me imitem, vocês estarão imitando a Cristo. Então, a maior aula que alguém poderia dar é ter um estilo de vida correto, honesto, desinteressado, no sentido de não estar sempre preocupado em colher os bens do que será discípulo, né? Hoje você vê muitas igrejas aí que o foco no discípulo é para extorquir o discípulo, para tirar dinheiro do discípulo, né? Então, o verdadeiro professor é aquele que está pensando mais na amizade com essa pessoa para daí aproximá-la mais de Jesus. Pastor Reinaldo, à luz disso que o pastor Oséias disse, estaria correto pensar então que o processo discipulador não pode ser uma linha de produção, uma produção por atacado? Eu creio que isso está bem claro ali, né? Você não está fazendo assim, porque cada pessoa é diferente. Se você fazer discípulos, os discípulos de Jesus eram diferentes. Pedro era diferente de João, João era diferente de Mateus. E é interessante ver que Jesus relaciona-se com eles de maneira diferente. Não é? E, portanto, nós temos de aprender que é um tratamento individualizado.
O grupo não pode ser grande, como foi dito. Você não pode fazer discípulos de... Mas você usa aquilo, seria uma agência discipuladora, você faz discípulo de 1, ou você faz discípulo de 3, ou de 12, esses 12 faz de 3, de 12, e aquilo vai aumentando, aumentando, e quando chamamos isso em matemática de progressão geométrica. A linha de produção é assim, 1 mais 1. Isso. Então, eu faço 1 mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, aí eu tenho 10, tenho 12, tenho 13, tenho 14, né? Mas quando você vai na linha geométrica, eu procuro fazer, por exemplo, vamos dizer, 2 discípulos. Então, eu tenho 2. Agora, esses 2, cada um deles vai procurar fazer 2 discípulos. Aí nós já temos 4 mais 2, são 6, e mais comigo são 7. Né? Esses 4 vão procurar fazer mais... Aí a coisa... E o negócio, isso daí é um negócio fantástico, hein? Porque a progressão é muitíssimo mais rápida que a progressão da linha de montagem. Claro. Hein? Porque cada um vai fazendo outro e outro, e aí você alcança um número inimaginável, de maneira muito rápida. E esse é o plano de Jesus. Nesse caso, então, a pessoa estaria sendo discípulo de alguém, mas já estaria discipulando alguém. Exatamente. Pastor José, uma curiosidade. Dos 11 apóstolos discípulos de Cristo, dos 12, 11 eram da Galileia. 1 era da Judéia. Haveria aqui algum princípio de preconceito na hora de escolher pessoas? Não tem nada a ver. Devemos lembrar que Jesus, apesar de ter nascido em Belém, ficou ali algum tempinho, mas ele era um cidadão galileu. A infância dele, a adolescência, a vida de jovem dele, passada na Galileia. Seria natural que ele escolhesse pessoas da região onde ele morava. Por uma questão geográfica, não? Judas, não temos muita informação como ele foi aceito. Não sei se ele fez alguma viagem à Galileia, ou se Jesus teria ido uma vez à Galileia e chamado. Mas não tem nenhum preconceito, é mais uma questão que você vai chamar colaboradores, geralmente do seu meio, não? Claro. Onde você vive. Tem mais familiaridade. Exatamente. Agora, interessante, não é? Judas parece que era o mais bem dotado de todos. Judas é da região chique, é da Judéia, onde está o templo, está Jerusalém, né? E a Galileia era um misto de judeus e gentios que moravam ali. Então, quase que os judeus da Judéia consideravam esse pessoal da Galileia, assim, não muito fiel, misturado com gentio, meio cidadão de segunda classe. Mas Jesus até nisso não demonstra preconceito, ele escolhe a maioria dos seus discípulos da Galileia. Porque ele é galileu e seria natural ele escolher gente do seu conhecimento de onde ele atua. Pastor Reinaldo, segundo a tradição, de todos os apóstolos, foi apenas João que não morreu como mártir. Por que será isso? Será que os outros foram muito imprudentes? Ou não aceitaram reconhecimento do imperador como Deus? Por que houve esse fim tão trágico para os seguidores de Cristo que foram tão fiéis no desempenho do seu labor? Nós estamos ali num período da história do povo de Deus, né, como aconteceu em outros momentos da história, em que ser fiel a Deus envolvia perder a vida. Né? E a fidelidade a Deus envolvia amá-lo acima de mesmo do seu bem-estar e da sua proteção. É interessante ver que hoje é muito comum no nosso meio cristão, é muito popular a mensagem do Evangelho da prosperidade. Vem para Jesus que você vai prosperar. Né? E usa de maneira assim um pouco fora do contexto as bênçãos e maldições que Deus colocou, tinha prometido a Israel, que estão lá no livro de Levíticos, né? Estão no livro de Deuteronômio, capítulo 28. Né? Sim. Então, ele usa isso daí dizendo, olha, como Deus prometeu para Israel, se você for fiel, você vai ter muitas bênçãos. Deus tinha um plano para Israel com isso, né? Que era, através de Israel, pregar o Evangelho a todas as nações. Mas é interessante que Jesus, no seu discurso do Sermão na Montanha, ele coloca o protótipo dos seus seguidores. Sim. E o quadro é bem diferente daquela apresentado pelo Evangelho da Prosperidade. É Evangelho? Vamos ver qual que Vamos ver, aqui está lá, Mateus capítulo 5, não é? Nós temos as bem-aventuranças. Sim. Né? E é esse o grande primeiro sermão de Jesus, que coloca o projeto do seu reino.
o projeto do Evangelho. Deve ter chocado as pessoas, né? Aí ele diz, começa, né? Bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, os que têm fome e sede, os misericordiosos. E quando ele vai terminar as bem-aventuranças, veja como ele termina. Hein? Verso 11. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Jesus apresenta aqui que seus discípulos aqui tinham uma função semelhante aos profetas, que nós trabalhamos tanto em outros momentos, não é? O profeta era relutante para aceitar, por quê? Porque ele entrava no grande conflito, na grande batalha. Chamava pessoas que estavam rebeldes, pessoas que se tinham afastado de Deus para voltar, e tinha de enfrentar toda sorte de oposição. Os discípulos são chamados para isso também. Em vez do evangelho da prosperidade, você tem o evangelho da fidelidade como os apóstolos, como os profetas. Não é? Mais adiante, é curioso ver que quando ele envia esses discípulos, né, capítulo 10, ele escolhe os 12 apóstolos, né, está ali, instrução dos seus discípulos. Ele dá instrução a esses 12, etc., não é? Dá admoestações para eles, e aparece aqui, né, ele dizer ali essa verdade bem importante do que está no verso 24 em diante. Ele diz assim, eles são chamados estímulos. E olha o estímulo que ele dá. Vamos ver se é estímulo mesmo. Vamos ver aqui. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Belzebu, que era o chefe dos demônios dentro do contexto judaico, ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que eu vos digo às escuras, dizei em plena luz, e os que se vos diz ao ouvido, proclamai dos airados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Né? Não se vendem 2 pardais para um asses, nenhum deles cairá por terra sem conhecimento do vosso Pai. Também assim com vós outros, até vossos cabelos estão contados. Não temais, pois, bem sabeis que valem mais que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, mesmo com perigo de vida, está implícito aqui, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não pensei que vim trazer paz à terra, mas vim trazer a espada, em causar divisões, mesmo dentro da família. Ser discípulo de Cristo é estar disposto a participar daquilo que tudo que Cristo passou. E o verso 38? Quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Isso é assim. Então, tem o preço do discípulo. Tem o preço. Em vez do é curioso ver que o evangelho é bem claro. O chamado de Cristo não é para o evangelho da prosperidade. Não. Isso não quer dizer que Deus não nos abençoe. Claro, nós podemos dizer, Deus nos abençoe e cuida. Mas nós, como aceitamos ser discípulos de Cristo, aceitamos a ir até onde ele foi. Bartimeu seguiu a estrada fora e ele estava indo para Jerusalém morrer. Muito bem lembrado. Aqui em João 15, estava lembrando, João 15:8, diz assim, pastor Oséias. João 15:8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. A ideia aqui é que o Pai é glorificado através da vida do discípulo. Exatamente. Né? Se ele é honesto, se ele é cumpridor dos deveres, se ele é amoroso, se ele é caridoso, misericordioso, ele está demonstrando como Deus Pai é. Deus é amor, não? Então, os frutos, aqui você podia lembrar de Gálatas 5, 22, 23, não? O discípulo vai demonstrar na sua vida, não só conhecimento que ele aprendeu de Cristo, mas ele vai exemplificar esse aprendizado. Então, o fruto do Espírito é amor. Então, está aí uma característica de um verdadeiro discípulo. Alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Então, está aí não basta dizer que é discípulo. As pessoas têm que perceber que essa pessoa é diferente. Os frutos.
Exatamente. Não assim para mostrar os frutos, mas será algo natural quando a pessoa é um verdadeiro discípulo e se deixa guiar pelo Espírito Santo. Essa imagem que nem está em João 15, né? Sim. É que Jesus é a videira, nós somos os ramos. Aí o discípulo, o paralelo é o ramo. Ele está conectado na videira, e porque está conectado na videira, o que ele produz? Os frutos. Frutos. Os frutos do Espírito, não é? Os frutos que identificam o caráter de Cristo em nós. Porque esse é o objetivo de Deus, recriar esse caráter de Cristo para que as pessoas possam ver e conhecer um Deus amorável, um Deus honesto, um Deus bondoso, um Deus que tem domínio próprio, não é? Um Deus manso, não é? E aí vão glorificar o Pai. Esse ato de permanecer em Cristo para dar frutos é tão forte aqui em João 15 que dos versos 1 a 11 aparece 11 vezes a expressão permanecer, permanecer, permanecer. Se não permanecer, não vai ter fruto. É por isso que retomando aquela ideia, que ser discípulo não é um dia. É um processo. É a vida. É a vida inteira. Até o fim. E eu me lembrei aqui de 2 Timóteo 2, 1 e 2, Paulo falando para Timóteo, 2 Timóteo 2, 1 e 2. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Uma corrente, né? Sim. É um discípulo, é o discipulador Paulo, que discipula Timóteo, que vai discipular outros. E com aquela ideia que o discípulo não pode esperar nem sempre vida fácil, talvez 3 aí de 2 Timóteo 2, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Pastor Reinaldo, você mencionou algo importante, a teologia da prosperidade. E às vezes é um discurso fácil, né, de alguns líderes de igreja. Agora, esse versículo aqui, o versículo 3, desmistifica tudo isso, né? Não, o compromisso com Deus e com Cristo não é de um negócio. Eu vou lá para ele poder receber mais dele, porque eu vou viver uma vida melhor do que eu vivia sem ele. Não, o meu compromisso com Cristo e com Deus é o compromisso de vida. Se eu precisar dar a minha vida por ele, um discípulo dará a sua vida por ele. Não é? Como Cristo deu sua vida para glorificar o Pai e para nos salvar. E é interessante ver que essa fidelidade desses discípulos, não é? O que aconteceu? Uma igreja foi perseguida pelo Império Romano, os apóstolos foram todos executados e o cristianismo morreu por causa disso? Não. O que acontecia no próprio Império Romano por causa da fidelidade desses discípulos? O cristianismo foi crescendo cada vez mais. Tal ponto que chega aquele ditado que diz que o sangue do cristão era semente, né? Caía na terra e produzia frutos muito mais outros apareciam no lugar. Então não temos dúvida a partir disso que há um preço a ser pago no discipulado, há um custo, como dizia o teólogo luterano Bonhoeffer, né? O discipulado cobra um preço muito alto. E esse é o quadro bonito que Marcos apresenta, né? O Cristo, o discipulador por excelência que foi servo, espera a mesma atitude da nossa parte. Amigos, foi muito bom conversar sobre esse tema, é um tema bíblico, mas com profundas implicações práticas para a vida pessoal, né? E para a vida da igreja. Muito obrigado por terem vindo. Prazer Pastor foi nosso. José Moura, Dr. Reinaldo Siqueira. Prazer. Muito obrigado ao NASP, Pastor Paulo Martini, Pastor Martin Kuhn. Obrigado por permitir que esses 2 grandes homens de Deus estivessem aqui conosco, nos ajudando a compreender este tema e outros. Eu espero que você, amigo, amiga que nos acompanha, tenha sido abençoado, abençoada. E lembre-se, só estamos seguros quando nós estudamos e obedecemos a palavra de Deus. Até o próximo encontro do nosso programa Teólogos.